Nação flamenguista, o Flamengo aí, né, envolvido em várias negociações, né, a mídia de todo o Brasil destacando, né, pode fechar hoje com o Carrascal, Emerson Royal, com o Lino, né, vai ter a apresentação aí de Saul, sem sombra de dúvida. Se o Flamengo já tinha um elenco qualificado, pessoal, agora só subiu, né, a qualidade do seu elenco, só subiu o nível, né, muitos estão dizendo aí que o Flamengo está montando uma verdadeira seleção europeia. Vale lembrar que o Flamengo é vice-líder do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos. Pegou o Atlético Mineiro nas oitavas da Copa do Brasil. Pegou o Internacional nas oitavas da Libertadores. E a expectativa do torcedor, um elenco que já tem, um elenco que está montando, né, com um time que está montando, para brigar pelas 3 competições: Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. E vamos ser bem realistas, né, pessoal? Com o time que o Flamengo está montando, que é um verdadeiro timaço, eu também estou nessa mesma linha, né? O Flamengo hoje pode sim vir a ganhar várias competições e a gente espera, né? A gente espera que o Flamengo aí vença, que o Flamengo monte uma verdadeira seleção, como está montando, né? A gente já viu aí que o Flamengo está montando um time qualificado, um time que a gente pode dizer, esse sim vai brigar por títulos. Pelo menos é o que o torcedor flamenguista espera, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. O crédito do vídeo vai para a ESPN Brasil, link na descrição. Vamos lá. Eugênio, como vocês bem conhecem, eu sou um chato de galocha, né? Então eu não entro muito nessas especulações assim enfim, o que pode entrar, o que pode ser, etc, para não ficar alimentando os sonhos do torcedor de algo desse sentido. Informação sobre o Lucas Paquetá: o Flamengo já teve interesse no passado, fica na espreita do que pode acontecer em torno do veredito lá dele, do julgamento na Inglaterra, mas que eu saiba neste momento ainda a gente não tem informação de que há algo em curso nesse sentido. Pode fazer sentido, depende muito também da punição, né? Porque imagina se ele é punido só na Inglaterra e tem que jogar em outro lugar, se ele não é punido, enfim, são muitas variáveis nesse caso aí. O torcedor fica animado, faz festa em rede social e tudo mais, não sei o quê, mas aqui a gente tem que ter compromisso e eu assumo, visto a máscara e a capa e o uniforme de chato de galocha sem problema nenhum. Muito obrigado, Pedro Henrique Torre, ao vivo lá do Rio de Janeiro, trazendo informações do Flamengo, que continua forte no mercado. Amigo Rafael Prats, como você vê essa busca por reforços hoje com a apresentação do Saul, né? O Flamengo tentando reforçar um time que já é muito forte. As contratações são muito boas, Abel. Claro que não são todas do mesmo nível. Se fechar com o Samuel Lino, esse me parece acima dos outros no primeiro momento. Mas o Saul é um jogador que dá uma condição para jogar em muitas funções de meio campo, né? O Saul do Sevilha foi um Saul mais camisa 10. O Saul do Atlético de Madrid, já faz algum tempo, foi mais o meio aberto pelo lado direito. Para quem procura, obviamente, deixar um elenco mais robusto, com mais opções, os jogadores são muito interessantes. São jogadores assim, não sei se todos me parecem para serem titulares logo de cara, mas para virarem assim um 12º jogador, 13º jogador. Quem pensa, por exemplo, o Arrascaeta numa sequência, uma dificuldade. O Saul pode ser substituto do Arrascaeta em alguns momentos, pode ser o camisa 10, pode ser, em algum outro caso, o Luiz Araújo mais desgastado, com outra característica, mas pode ser o meia mais aberto pela direita também. Isso vale para o Carrascal também. Isso vale para o Emerson Royal, se for contratado como lateral direito, para brigar pela posição com o Varela. Melhora muito o elenco, porque quem chega tem bom nível. E o Pedro chamou. Eu me despedi dele, mas ele deve ter mais alguma informação. É isso, Pedro? Diga lá. Só para complementar o noticiário aqui, Abel, porque enquanto a gente está dando um vivo aqui, as informações circulam, a comunicação do Flamengo chega aqui, o De La Cruz foi liberado para ficar no fim de semana com a sua família no Uruguai, depois de todos os acontecimentos aí, acabou exposto, José Luiz Runco, enfim, aquele episódio do Printgate lá que houve, então ele foi liberado para passar o fim de semana com a família e tudo mais, não tem nada de nenhum problema, além disso, tá? Só para liberar mesmo, ele que estava em recuperação, carga muscular, aquela situação toda, ele foi liberado neste fim de semana para ir até o Uruguai, passar um tempo com os familiares. Boa.
Boa! Importante. Estou me despedindo de novo, mas se você tiver mais informação, aqui portas abertas no F360, é só chamar Pedro e você volta com a gente. Um bom dia, bom fim de semana para você. Você queria falar? A Mari também quer falar? É ótimo que todo mundo quer falar. Diga, Eugênio. A Mari querendo falar, ela tem prioridade, que a fase é maravilhosa. Boa, Mari. Boa, Mari. Vai lá, vai contigo. Não, eu ia complementar. É importante a informação do Pedro, né? Porque aí já evita de levantar algumas suspeitas, enfim. Ele não apareceria na lista de relacionados, Felipe Luiz seria perguntado de novo. E também muito legal do Flamengo entender esse momento, que a exposição foi muito grande para o De La Cruz, né? Então, ficar com a família. O Prats falou sobre jogadores que não necessariamente chegam para serem titulares. Eu acho que talvez o Lino tem essa condição de ganhar essa titularidade. Eu acho que um nível até pela zona, outros, né, assim, de campo ali, que o Lino é um lateral esquerdo, com o Simeone assim, mas foi avançando para atuar nessa segunda linha pelo lado esquerdo também. E o Flamengo passa por dificuldades nesse setor, né? O Cebolinha não está conseguindo, o Michael também não. Então acho que talvez o Samuel Lino ele suba um pouquinho esse nível. E claro, o Royal muito por conta da possível ausência do Wesley. É isso aí, o que eu ia colocar antes como o Flamengo vai ganhando cada vez mais cara de Europa. Né? Muito. A gente vem de um Mundial de Clubes em que você tinha isso, né? O Flamengo, hoje você bota o Danilo, muito tempo de Europa. O Alexandro, muito tempo de Europa. O Jorginho, muito tempo de Europa. O Vinha jogou na Europa. O Vinha jogou, mas menos, né? Mas jogou. O próprio o outro lateral direito, o Varela, também jogou na Europa. Mas estou colocando quase todos. Jogadores tirando assim. O Arrascaeta. O Bruno Henrique jogou na Europa, na Alemanha. Mas assim, é uma passagem muito... Jogou. Estou colocando jogadores que tiveram destaque jogando no futebol europeu. E com essa capacidade de trazer do futebol europeu, né? Exatamente. Encaixe de ideia São de jogadores, claro. Acho que o Danilo e o Alexandre já estavam num momento de carreira um pouco mais avançado, que o movimento é normal vir para o Brasil. Mas buscar jogadores como o Emerson Royal, que está numa altura da carreira ainda, que permitiria mais tempo lá. 26 anos, se não me engano. Samuel Lino, o próprio Saúl. É um movimento de você tentar puxar o Flamengo para um nível mais próximo do futebol europeu. É claro que não no nível dos maiores times europeus. Você não está no nível do Real Madrid, do Bayern de Munique, do Manchester City, do Liverpool, mas você está se colocando, você está trazendo jogadores de lá. Qualificados, né? Historicamente, nos últimos anos, tem sido olhar muito para a América do Sul. Então vem um Arrascaeta, vem um De La Cruz, vem outro. Agora ele está olhando, mercado europeu. Oportunidades de mercado, possibilidades. Não oportunidades, possibilidades de mercado. E isso ele vai puxando o Flamengo mais para perto do futebol da Europa e cada vez mais distante do futebol brasileiro, assim, do que é o nível médio dos elencos do futebol brasileiro. É um trabalho de dar mais peso e dar uma cara mais internacional ao Flamengo mesmo, porque são jogadores que estão habituados ao dia a dia do futebol de lá. Onde é que está o Samuel Lino? Onde é que está o Emerson Royal? Onde é que está o Saúl? Onde é que está o Danilo? No Flamengo. Então, o Jorginho, são jogadores reconhecidos lá, sabe? Que foram titulares em grandes clubes de lá. Né? É um peso muito grande que o Flamengo vem ganhando, mudando um pouquinho esse foco das contratações. Cara de nova gestão, né? Com o Boto também. O Felipe Luiz traz muito desse conhecimento, né? Não à toa a gente vê esses jogadores do Atlético de Madrid, da onde ele bebeu muito a fonte ali de Simeone. Eu acho que é uma tendência. A gente estava até perguntando para o Prats aqui, enquanto o Pedro falava, tentando relembrar os últimos jogadores que o Flamengo foi buscar no mercado nacional aqui, né? Então, Léo Ortiz, Alan, aí mais distante, Claudinho, centroavante, porque a tendência é essa, né? O Carlinhos perdeu. Claudinho. Pereira também, né? Pereira mais lá atrás, né? De Atlético Paranaense, mas já agora com a mira já muito clara, né? De mercado europeu. O Rossi, no caso, veio direto do Boca Juniors, né? Boca, Final de contrato. Mas o goleiro anterior, o campeão, o Diego Alves, veio da Europa também, né? Europa. Isso. Aquele time de 2019, com vários. O Felipe Luiz, Rafinha. Sim. Pablo Mari. Sim. Muitos, né? O próprio Gabigol. Realmente. O Everton Ribeiro não, né? O Everton Ribeiro, Cruzeiro, depois do Cruzeiro... Ele foi pro mundo árabe, chamado mundo... Pessoal, muitos estão dizendo aí que hoje o Flamengo é um time europeu aqui no futebol brasileiro. E a gente tem que concordar, né? Tem que concordar, porque o Flamengo hoje não vem mais no mercado brasileiro, não vai mais no mercado sul-americano. O Flamengo vai na Europa. O
Flamengo tenta trazer jogadores europeus, né? Principalmente para um estilo de jogo que Felipe Luiz adapta, né? Felipe Luiz hoje tem um estilo de jogo de futebol europeu. Então, sem sombra de dúvida, não adianta você trazer jogadores brasileiros. Você tem que ir no mercado e trazer jogadores com esse estilo, jogadores europeus. Passar o fim de semana, obviamente vai ver familiares, vai descansar também a parte mental, claro, depois de tudo que aconteceu. Vai, como o Prats sempre destaca e o Prats gosta, vai comer aquele belo churrasco uruguaio, comer um doce de leite uruguaio maravilhoso. Aí você entra numa outra seara, Jabel. Mas diga lá, brincadeiras à parte. Não, em relação a isso, sobre isso. Então vai lá. Tem todo um acompanhamento de nutricionista, né? Não pode ingerir carboidrato depois das 18. Você que gosta disso? Bebida alcoólica, então? Bebida alcoólica melhor evitar. Né, a carne sem gordura, então tem tudo isso, né, Abel? É com alguma restrição que você vai se alimentar. Isso. Perfeito. Eu achei que ele ia me repreender, e ia falar assim, não, Abel, vamos falar de futebol. Mas não, ele quis estender o assunto gastronômico. Isso faz parte do futebol, porque é um atleta de futebol. A nutrição faz parte. Exatamente. Tem toda a razão, Prati. Olha aí o Saul. Não é ele ali? Saul Nigas. Isso. Tá chegando aí, ó. Olá, pessoal, eu sou o Saul. Muito prazer. Mas já está frequentando, né? Os bastidores do clube ali há alguns dias. Chegou com um astral muito bom, né? Muito feliz as declarações dele em relação ao Flamengo. Falou, um chamado do Flamengo eu não posso negar. Falou, né, sobre as instalações muito próximas ao Chelsea, ele que passou pelo Chelsea emprestado. Disse que é melhor do que o CT, melhor do que o CT do Atlético de Madrid e tal. Ele chegou muito feliz, que já conversava sobre o Flamengo com o Felipe Luiz lá ainda na Espanha. Felipe Luiz sempre torcedor do Flamengo, né? Então, ele chega com o astral lá no alto, que esse astral possa ajudar muito o desempenho dele e do Flamengo daqui para frente. E como está o astral no Corinthians? Tá diferente. Muda tudo, né? Ambiente carregado, Abel. Pois é, pessoal, a mídia discutindo aí, né, questão do Flamengo, né, a questão desses reforços que chegaram, a questão do elenco, né, a questão que hoje a gente pode dizer que o Flamengo tem um time no futebol brasileiro, só que com cara de futebol europeu, né? Simplesmente isso, né? Claro, eu acho que o Flamengo fez por onde chegar a esse nível, né? Merece, né, chegar onde porque chegou a esse nível. E sem sombra de dúvida, pessoal, a tendência é do Flamengo, cada dia que se passa aí, é abrir as portas para mais jogadores europeus. Abrir as portas para mais jogadores europeus, né? Sei que muitos vão dizer, não, mas o Flamengo foi uma ocasião. Não, pessoal, não foi uma ocasião, né? Você não vai ver o Flamengo do mercado trazendo jogadores que não tenha, principalmente, o DNA do Flamengo, né? Então, a partir do momento que Felipe Luiz definiu o DNA, que ele acha que aquele jogador vai... Por exemplo, que eu vou dar aqui. Lino. É um jogador que Felipe Luiz entende e as características dele é boa para o Flamengo. Então, sem sombra de dúvida, pessoal, isso aí ajuda muito, né? Primeiro na montagem do elenco. Né? E depois nas características de cada jogador. Para mim também é um ótimo jogador, Lino, né? Emerson Royal, outro ótimo jogador. Eu sei que muitos vão dizer, não, mas o cara tava numa péssima fase. Não é que ele tivesse numa péssima fase, pessoal. Ele não tava numa boa fase, aí eu concordo, né? Mas péssima fase, longe disso, né? Eu acho que é um jogador aí que vai chegar e vai jogar muita bola no Flamengo, né? E a gente espera que dê conta do recado, né? Eu sou bem realista. Eu acho que esse jogador que vai vestir a camisa vai fazer igual a Jorginho aí. Jorginho, quando veio para o Flamengo, tinha muita gente, tinha muito torcedor que dizia, não vai dar certo, né? Isso e aquilo. O cara chegou, vestiu a camisa do Flamengo e não sentiu. Ela não sentiu. Mostrou que realmente é outro nível. Mostrou que o Flamengo não perdeu nada na contratação de Jorginho. Tem que ter muita gente aí que diz que Jorginho não vai aguentar. Não, que Jorginho não vai aguentar muitos jogos. Os caras vai fazendo aí 8 jogos consecutivos, né? Claro, eu também concordo. Eu acho que o Flamengo tá na hora de poupar ele, né? De poupar ele aí para alguns jogos. Mas
São jogadores, pessoal, jogadores que vêm do futebol europeu, são jogadores qualificados o suficiente aí para pegar a camisa, vestir e não sentir pressão. O cara que joga na Europa, por exemplo, vamos lá, Emerson Royal. O cara jogou Chelsea não, acho que foi no Tottenham, Milan. Você acha que o cara que enfrentou vários adversários ali qualificados, ele vai sentir pressão? Por exemplo, Flamengo, Juventude. Você acha que o cara vai sentir pressão? O cara vai sentir esse jogo? Não, ele pode estar num dia não tão bom, mas para mim ele não vai sentir pressão nenhuma. Para mim ele vai jogar e jogar muita bola. E ele chega para jogar, ser titular, né? Saul é outro exemplo, claro, pessoal. Veja aí Saul tendo dificuldade para adaptação. Primeiro que Felipe Luiz conhece as características do jogador, né? Felipe Luiz sabe em que posição ele gosta de jogar. Outra coisa, joga em várias posições, né? Joga em várias posições, né? Primeiro, segundo, meia, ponta. Então, é um jogador que podemos dizer que é o Coringa. Inclusive, muitos dizem que ele chega ali para assumir o canto de Gerson, né? Então, o Flamengo está montando realmente um elenco qualificado, um elenco para, podemos dizer, aqui no futebol brasileiro, que vai ser difícil competir com o Flamengo, né? Isso aí é uma verdade, né? E tomara, né? Tomara que o Flamengo consiga, né? Trouxe esses caras e consiga desenvolver um bom futebol, né, pessoal? Consiga desenvolver um bom futebol. A gente sabe que, ok, vai ter um período ali de adaptação, isso aí é uma verdade, mas podemos dizer que o Flamengo está montando um time aí europeu aqui no futebol brasileiro. Por isso você está vendo a mídia aí, né? E ainda tem essa especulação aí da situação de Paquetá, né? E Paquetá pode vestir a camisa do Flamengo, né? Claro, se fala muito dependendo da sua punição, né? Como é que vai ser sua punição, né? A mídia está dizendo aí que talvez hoje saia o resultado, não sei, né? Mas Paquetá é outro jogador que tem identificação com a camisa do Flamengo, né? Mas depois de tantas contratações que o Flamengo está fazendo no mercado aí, eu, sinceramente, se vir Paquetá para mim, vai ser uma surpresa, né? Porque o Flamengo já está gastando muito com esses jogadores. Jogadores qualificados, jogadores que tem mercado na Europa, né? Dos que eu disse aí, Royal tem mercado na Europa. Lino tem mercado na Europa. Carrascal tem mercado na Europa. E eu vou ser bem realista, pessoal. Bem realista. Eu sei que algumas críticas aí para Saul, mas é outro jogador que tem mercado na Europa, né? Mas vamos aguardar, vamos torcer aí que quando tiver tudo organizado e os caras estiverem jogando, a gente espera aí que tenha um bom rendimento o Flamengo, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.